Eu cresci numa missão, muitos conhecem, chamada Jovens da Verdade. Essa missão foi altamente influenciada por um movimento missionário mundial chamado Lausanne, movimento de Lausanne. Isso aconteceu porque em 74 teve, em todo o século XIX, cada 20 anos tinha um encontro mundial de missionários para ajudar sobre lugares de perseguição da igreja, por lugares não alcançados. Em 74 teve um grande movimento chamado movimento em Lausanne, por isso que deu esse nome. E eu cresci ouvindo John Stott, o lendo John Stott, melhor falando, e sempre com um coração missionário. Tenho certeza que a Vila é fruto desse movimento. Tudo que a gente vive aqui, todo essa espécie de exposição da palavra, toda essa leveza, mas com seriedade, ela é fruto também do movimento de Lausanne. Quando deu 2010, teve o terceiro encontro de Lausanne, na cidade do Cabo, na África, e eu tive o privilégio de ser convidado para participar. Lá eu pude ouvir o Tim Keller e ouvir tantas pessoas incríveis que pôde impactar muito o meu ministério antes de eu assumir como pastor aqui da Vila. Em 2016, eu fui chamado teve o congresso de Lausanne Jovem. Ele era focado para os jovens, Eu já não era mais jovem, mas eu fui chamado para ser o conselheiro que ia com a delegação brasileira para Jacarta. E eu e um jovem aprendiz que eu ficava hospedado na casa, chamado Vitor Fontana. E o menino, eu falei, vamos comigo, vamos, não sei o quê, eu te coloco. E a gente colocou e a gente foi para Jacarta junto. E foi um movimento muito legal. E quando chegou lá, a gente tinha os preletores bam, mas subiu uma mulher. E a gente lá é interdenominacional, e aí ela pregou, e eu falei, caramba, eu lembro direitinho de eu virar para o Vitor Fontana e falar, encontramos a nossa, não vou falar a palavra ídola, que é feio numa igreja, mas encontramos alguém que a gente vai agora caminhar e olhar e acompanhar, porque foi a primeira vez que eu vi uma mulher expondo a Bíblia com aquele poder, e todo mundo do congresso ficou assim bem admirado. Foi um tempo muito legal. Voltamos. 2 anos atrás teve o quarto congresso de Lausanne, com 50 anos de Lausanne, E foi na Coreia do Sul. E aí a gente teve o privilégio, eu e o Fontana, de ir de novo. Estava lá, agora o Fontana já não mais um jovenzinho, mas um teólogo. E a gente foi, e essa convidada estava lá, e eu lembro direitinho. O Fontana é metido, ele escreve no caixa dele, que é fluente em todas as línguas lá, ele tem 6 línguas, estou falando sério. E aí ele não ficou na delegação, ele ficou junto com outra turma, mas eu lembro que eu mandava o WhatsApp assim, falando, olha quem vai pregar hoje, não sei o quê, será que vai surpreender isso? E de novo a gente estava no final da palavra dela chorando e falando, caramba, reavivando o nosso chamado missionário. E aí, desde 2016, eu falava, Fontana, como é que a gente traz essa mulher para o Brasil? E era difícil, é muito difícil, porque a gente viu que ela era do Egito, lá do Cairo. Quando ela trazer alguém, um preletor assim, tudo. E aí o congresso da ABU e de universitários, a gente soube que a preletora era ela. E aí eu cheguei para os nossos membros que são influentes na BU, ou que estão ali pelo menos, falar, como é que eu posso ajudar vocês? A Vila quer ajudar a BU um pouco mais. E a pessoa fala assim, eu lembro direitinho da menina que estava aqui, a Cássia, falando, que interessante, você nunca quis ajudar. Eu quero ajudar. Você tem segundas intenções? Eu falei, jamais. Talvez a gente pode entrar pagando a passagem do preletor, talvez vocês estão precisando de grana. E o universitário sempre está precisando de grana. E aí, é lógico que depois eu falei, mas quem sabe no final do congresso ela pode vir na Vila e pregar para a gente, nada mais justo que alguém que ajudou. E graças a Deus deu certo, graças à visão dos nossos presbíteros, eles entenderam que esse investimento não era para a gente, é para missões, mas é uma alegria poder ter a Ana Isaac aqui. Eu queria chamá-la aqui, uma salva de palmas para a Ana Isaac. A Juliana vai traduzir também, é uma excelente tradutora. A Anne, deixa eu dar depois ela pode também falar, tá? Traduz que ela pode também se apresentar melhor, porque eu não sou bom. A Ana Isaac, ela é do Cairo,
E ela e o marido dela, ela fez o doutorado dela nos Estados Unidos, né? E acho que tem 2 doutorados, e ela hoje serve no seminário lá no Egito, na área de homilética. E é uma das grandes preletoras, e é interessante que ela é uma das maiores vozes ali do Oriente Médio em templo. E quando teve a Primavera Árabe, ela decidiu, diante desse movimento, sair dos Estados Unidos com seu marido e voltar para o Egito como missões, e ali ela tem servido até hoje. Pelo menos foi isso que eu tenho estudado sobre ela. Se eu falei alguma coisa errada, fica à vontade. Anne, fica à vontade, igual você ficou no primeiro culto, que Deus te abençoe, viu? Thank you, Pastor Marcos. Oi. Obrigado. And thank you, Pastor Gustavo, for the invitation. E obrigada, Gustavo, pelo convite. And thank you, Juliana, for helping me communicate today. Obrigado eu para me ajudar a comunicar aqui hoje. He did say a lot of things about me. Ele falou muitas coisas sobre But mim, he neglected to say that I am a recovering addict from farofa. mas ele esqueceu de dizer que eu estou me recuperando. Eu sou uma viciada em farofa agora, eu estou em recuperação. You've really kept this big secret from the rest of the world, and I think it's time you share it with the rest of us. Vocês esconderam esse segredo aqui no Brasil. Acho que é a hora de revelar ao mundo a farofa. I also want to thank you for cheering for Egypt in our last game. Agradeço vocês por torcerem pelo Egito, bastante, no último jogo. Hopefully we'll do better after 4 years. Tomara que a gente faça melhor na próxima. It's a pleasure to be here with you. É um prazer estar aqui com vocês hoje. And it's always an honor to open God's Word together. E é sempre uma honra ler a palavra juntos. So let's say a word of prayer before we turn to the text. Então vamos orar antes de ler. Father, Son, and Holy Spirit, Pai, Filho e Espírito Santo. you are alive, O Senhor está vivo and your word is living. e a sua palavra é viva. And our lives are desperate for your life. E a nossa vida está desesperada por ouvir da tua palavra. So we come surrendering, Então a gente vem até aqui hoje, ready for the hands of the potter. Prontos para sermos moldados pelo oleiro, to make us into useful pottery for you. para que o Senhor nos faça vasos úteis para o Senhor. We promise that no matter how much the formation hurts, A gente promete que não importa o quanto doa, no matter how much your fingers press our clay, não importa o tanto que as suas mãos pressionem a nosso coração, we will not leave the potter's wheel until you're finished with us. a gente não vai deixar a roda do oleiro até que o Senhor termine. Speak to us as individuals. Fala com a gente individualmente, Speak to us as your body here in this part of the neighborhood. fala conosco como corpo de Cristo nesse lugar. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus oramos. Amen. Amém. I want to invite you to turn to Matthew chapter 27. Queria convidar vocês a abrirem Mateus, capítulo 27. We will start reading from verse 45. A gente começa no versículo 45. I will read a couple of verses at a time in English, and then Juliana will read them in Portuguese. Vamos ler primeiro em inglês, depois em português. Now, I know that this is not a familiar text for this time of the year, Eu sei que essa não é uma passagem muito usada nesse momento do ano, but I think it's very fitting for our time in history. mas acho que ela se encaixa perfeitamente nesse momento da história. Verse 45. From the sixth hour here means 12 noon, because at that time they would count the hour from sunrise, not from midnight like we do. So the sixth hour would be 12 noon.
A sexta hora, que está no texto, significaria meio-dia para nós, porque eles começam a contar a partir das 6 da manhã. Então, um pouquinho diferente, é como se fosse meio-dia. From the 6th hour until the 9th hour, darkness came over all the land. About the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? When some of those standing there heard this, they said, he's calling Elijah. Immediately, one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it in a stick, and offered it to Jesus to drink. The rest said, now leave him alone. Let's see if Elijah comes to save him. Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Outros, porém, disseram, esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook and the rocks split. The tombs broke open and the bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the tombs. And after Jesus' resurrection, they went into the holy city and appeared to many people. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu. Rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they were terrified and exclaimed, surely he was the Son of God. O oficial romano e outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido. E disseram, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Many women were there, watching from a distance. They had followed Jesus from Galilee to care for his needs. Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph, and the mother of Zebedee's sons. Muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Now, many of us know this day as Good Friday. Muitos de nós conhecem esse episódio como Sexta-feira Santa, ou uma Sexta-feira Boa, em inglês fica, né? But for the people living on that day, this was far from Good Friday. Mas para as pessoas que estavam vivendo aquele dia, era um dia bem distante de dizer que era uma boa sexta-feira. This was a terrifying Friday. Foi uma sexta-feira aterrorizante. The sun goes dark in the middle of the afternoon. O sol escureceu no meio daquele dia. And not for 10 minutes like an eclipse. Não foi por 10 minutos, como num eclipse. 3 hours from 12 noon to 3 p.m. It's dark. Por 3 horas, de meio-dia até 3 da tarde, o céu escureceu. And if this wasn't bad enough, there's an earthquake. E para deixar ainda pior, houve um terremoto. So not only can you not see around you, you can't get anywhere and the earth is shaking beneath you. Então, além de não conseguir ver em nenhum lugar, a terra estava tremendo. Now I want you to close your eyes. Então, eu quero convidar você a fechar seus olhos agora. And I want you to try to imagine if you were there. E imagine se você estivesse lá. What sounds are you hearing?
Que sons você está ouvindo? What are you feeling underneath you? O que você sente nos seus pés? Who's touching you? Quem está tocando você? Are you standing still, frozen in your place? Você está paralisado num lugar? Did you fall on the ground? Você cai no chão? Are you running? Você está correndo? Who are you thinking of? Em quem você está pensando? Who would you like to check on, but there's no way to check on? Quem que você gostaria de ter notícias, mas você nem consegue ter notícias dessa pessoa? Now open your eyes. Agora abra seus olhos. This is not Good Friday. This is terrifying Friday. Não é uma boa sexta-feira, é uma sexta-feira aterrorizante. And to make it worse, news came from the temple. E para piorar, notícias do templo. The curtain was torn in two from top to bottom. A cortina se rasgou do alto a baixo. The curtain that was our safety from dying if we see God. Esse véu que separava e nos protegia de morrer, agora não existe mais. That holy place that one man could enter 1 year and they would tie a rope to his leg in case he died from how holy that place is. Separava daquele lugar que era tão santo que só podia entrar um homem uma vez por ano. Tinha uma corda amarrada a seus pés. Caso ele morresse, ele poderia ser retirado dali. Now that curtain is gone and there is no safety. Então esse véu já era, não tem mais segurança. And yet in the middle of all of this, E no meio disso tudo, we read about a man that was not scared. havia um homem que não estava assustado. A man who could keep his head clear in the middle of the chaos. Ele conseguiu manter sua mente clara no meio daquele caos. A man who was not shaken by the shaking of the earth. E ele não estava sendo chacoalhado, apesar do terremoto. A man who did not fear darkness. Um homem que não ficou com medo da escuridão. A man who could come up with a plan and execute it. Um homem que tinha um plano e executou esse plano. Let's keep reading. Vamos continuar a leitura. As evening approached, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who had himself become a disciple of Jesus. Going to Pilate, he asked for Jesus' body, and Pilate ordered that it be given to him. Joseph took the body, wrapped it in a clean linen cloth, and placed it in his own new tomb that he had cut out of the rock. He rolled a big stone in front of the entrance to the tomb and went away. Mary Magdalene and the other Mary were sitting there opposite the tomb. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo, de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. Joseph of Arimathea, José de Arimateia, the unexpected disciple at the most unexpected time. o discípulo inesperado, no momento inesperado. In Matthew, the evangelist describes him as having become a disciple of Jesus. Em Mateus, a gente tem que ele se tornou um discípulo de Jesus. But in the Gospel of John, he's a little more honest about Joseph. Mas João, no seu evangelho, é um pouco mais honesto sobre esse homem. He calls him a secret believer, a secret disciple. João chama José de Arimateia de discípulo secreto. And he shares with us the reason why he was a secret disciple. It was because he feared the Jews. E a razão para que ele fosse secreto, né, era porque ele tinha medo dos judeus. Because Joseph of Arimathea was not any Jew. Porque José de Arimateia, ele não era qualquer judeu.
He was a member of the council, the 70 elders. Ele era membro do conselho judeu. So he was there when they were conspiring about how to arrest Jesus and kill him. Então ele estava lá enquanto eles estavam conspirando a morte de Jesus. Of course, he had to keep his faith secret. É claro que ele ficaria quieto e secreto ali. It would be professional suicide to share. Seria um suicídio profissional dizer que ele era discípulo de Jesus. Not only would he not be allowed to continue to be in the council, he would not even be welcomed at any synagogue. Ele não seria só expulso do conselho, mas ele não seria bem-vindo em nenhuma outra sinagoga. So John said he was a secret disciple because of fear of the Jews. Então João diz isso, ele era um discípulo secreto porque ele tinha medo dos judeus. Mark and Luke don't even call him a disciple. Marcos e Lucas nem fala que ele é discípulo. They just say he was a man expecting the kingdom of God. Só dizem que ele era um homem que esperava o reino de Deus. Now, expecting is not passive. Esperar não é uma coisa passiva. You know, even in English, they don't say a pregnant woman. They say an expecting woman. Sabe que em inglês eles falam que a mulher grávida é uma mulher esperando, né? Expecting. It means she's actively preparing for this new life to come. She's not going to be pregnant forever. Ela sabe que não vai ficar grávida para sempre, então ela está lá esperando e fazendo coisas para receber esse bebê. So he was a man quietly, secretly expecting the kingdom of God. Então ele era um homem que estava ali quieto, secretamente esperando o reino de Deus. And yet something happened to that man on that frightening Friday. E uma coisa aconteceu com aquele homem nessa sexta-feira aterrorizante. He broke out of his fear. Ele se esqueceu, ele se livrou do medo dele. So much so that John says he dared go to Pilate and ask for Jesus' body. Tanto que ele ousou ir até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. This was not just a wealthy man, like Matthew describes him. This was a man with powerful connections. Ele não era só um homem rico. Ele era um homem rico com muitas conexões. Do you know the level of risk of going to the highest political authority in the land and asking for the body of the person that this Pilate had just ordered his execution a few hours before? Vocês têm noção do risco, da quantidade de risco que ele estava correndo, indo até a maior autoridade daquele lugar para pedir o corpo de uma pessoa que aquela autoridade mandou executar? Imagine that there was a rebel here in your country. Imagina que a gente tem um rebelde aqui no Brasil. And he was condemned to execution. E ele é condenado à morte. And just a few hours later, you go to your top political leader and you say, I'm with him. E aí, um pouco depois da sua morte, você vai até o político mais We're top associated. e fala que eu quero o corpo dele. Eu estou associado a ele. That is the level of risk Joseph of Arimathea took when he went to Pilate. Esse foi o risco que José de Arimateia tomou. Ele se arriscou. Doesn't make sense. Não faz nenhum sentido. You've been afraid of the Jews for 3 years, and now all of a sudden you're going to Pilate? Então, ele ficou com medo durante 3 anos, medo dos judeus, e de repente ele vai até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. What if he orders your own crucifixion? Ele podia pedir a crucificação do próprio José de Arimateia. What happened to Joseph? O que aconteceu com José? I think Joseph was captivated by crucified love. Eu acredito que José foi cativado por aquele amor crucificado. That crucified love took hold of him. Aquele amor crucificado tomou José completamente. Possessed him. Possuiu José. Owned him. Possuiu. Tomou. Alguma outra sinônimo? É isso aí. Nothing else mattered. Nada mais importava. He no longer was afraid of the creatures. He was now afraid of the Creator.
Ele não estava mais com medo das criaturas, agora ele temia o Criador. Not the kind of fear that makes you go hide in the darkness. It's the kind of fear that makes you come out in the light. Não é o medo que faz você se esconder no escuro, mas é esse medo que faz você aparecer na luz. Totally possessed by crucified love. Completamente possuído por esse amor crucificado. He goes first to Pilate and he arranges for the body to be taken down. Ele vai para Pilatos e faz tudo o que precisa para ter o corpo de Jesus fora da cruz. He uses his every resource to come to the aid of these helpless women standing at the foot of the cross. Ele usa todos os seus recursos para ajudar aquelas mulheres que estavam aos pés da cruz. The other disciples have all disappeared and they're wondering who's going to help us bring the body down. Todos os discípulos de Jesus desapareceram e as mulheres lá, o que a gente vai fazer com o corpo de Jesus? Well, we just stand and watch as the soldiers bring him and put him in a group grave, just like they did with all crucified bodies. Estavam pensando, será que a gente vai ver os soldados tirarem da cruz, colocar numa tumba coletiva, como eles geralmente faziam com os crucificados? Imagine the relief when they see Joseph of Arimathea coming with an order from Pilate stamped by his seal and men coming and bringing the body down. Imagina o alívio dessas mulheres, quando elas viram José chegando com uma autorização de Pilatos para ter o corpo para sepultar. And following those men that bring the body down are other men who are carrying linen, white linen. E não era só isso, só autorização. Vieram outros homens carregando linho branco. Linen that Joseph of Arimathea went and ordered from the market for the burial of this body. Linho que foi José de Arimateia que comprou no mercado para fazer o sepultamento. Right after the linen come bags and bags of spices to prepare the body for burial. E junto com o linho, pacotes de especiarias para preparar o corpo de Jesus. In another gospel, it says that there were so much spices that they weighed 34 kilograms. Em outro evangelho, a gente tem o dado que era tanta especiaria, eram 34 quilos de especiaria para preparar o corpo. When was the last time you carried 34 kilograms? Quando foi a última vez que você carregou 34 quilos de alguma coisa? That's a lot of weight. É bastante peso. Imagine going to the market and buying 14 kinds of fruits and vegetables, 2 kilos each. Imagina ir no mercado, comprar 14 coisas diferentes, 2 quilos de 14 coisas. That is a royal burial. Era para um sepultamento real, essa quantidade de especiarias. They never used that much spices for any regular person. Eles não usariam essa quantidade de especiarias para qualquer sepultamento. This was done for royalty, for Caesar. Era para um rei, era o sepultamento de um rei. What happened to Joseph? O que aconteceu com José? Joseph was absolutely captivated by crucified love. José foi completamente cativado pelo amor crucificado. Not only that, he, along with Nicodemus, another secret disciple, E também, junto com Nicodemos, que era um outro discípulo secreto, they started preparing the body for burial. começaram a preparar o corpo para sepultar. Now, this was no ordinary body. Só que não era um corpo comum. This was a very bloody body. Era um corpo muito ensanguentado. A body that has gone through flogging. Um corpo que passou por dilaceramento. A body that had thorns stuck in its skull. Um corpo com espinhos na cabeça. A body that had nails go through all the way to the other side. Um corpo com pregos que atravessavam as suas mãos. A body that was crucified. Um corpo crucificado. And every time they wrap white linen, the blood comes through to the next layer. E cada vez que eles passavam o linho, o sangue saía. And it's no longer white, and we need more linen. E aí eles precisavam de mais linho. And so they add more spices just to stop the bleeding of the fresh wounds. E mais especiarias para parar o sangramento dos ferimentos. This is still a warm body. Ainda era um corpo quente. Yet Joseph is there, and he honors Jesus. E José está lá
e honra Jesus. He risks his own life by going to Pilate. Ele arriscou a própria vida indo até Pilatos. He doesn't spare any of his financial resources to bring spices and linen. Ele não guardou, não poupou nenhum dos seus recursos. Foi lá e comprou as especiarias e o linho. He comes to the aid of helpless women. Ele vem ajudar aquelas mulheres que não tinham como fazer nada. He even gives up his religious cleanliness. E ele até mesmo abre mão dos rituais de limpeza, de purificação da religião dele. No good Jewish man is supposed to touch a dead body, especially on Passover. Nenhum homem judeu, bom judeu, tocaria um homem morto, especialmente na Páscoa. But nothing matters for Joseph anymore. Mas nada mais importa para José. This is the Lord who possessed Joseph. Esse foi o amor que possuiu José. He gives up his ritual religious cleanliness. Ele abre mão dos seus rituais de purificação da And religião. if all that was not enough, E como se não bastasse, he donates his new tomb in the rocks. ele doa o seu túmulo novinho. Now, some commentators say that he was a very wealthy man, so this was his own tomb that he had purchased so that when he dies, he gets buried there. Alguns comentaristas dizem que, como ele era um homem muito rico, esse era o seu próprio túmulo, separado para ele quando ele morresse. Tombs in the rocks were only for the very wealthy. Túmulos assim na rocha, né, cravados na rocha, era só para gente muito rica. Some other commentators say that he was a businessman in the business of making tombs and selling them to the wealthy, and that's how he became a wealthy man. Alguns outros vão dizer que ele era um homem que negociava túmulos nas rochas. Por isso que ele ficou tão rico, porque ele vendia esses túmulos para pessoas muito ricas. Either way, this was a huge investment that he was giving up. E de qualquer forma, esse era um investimento muito alto para ele abrir mão. Whether he was giving up his eternal place of rest, Ele poderia estar abrindo mão do próprio túmulo, né, lugar de descanso dele. and now he needs to buy another tomb for him to lay in, E aí ele ia ter que comprar um outro túmulo para ele. or he's giving up a product that he could have sold and given that money to his children. Ou ele está abrindo mão de um produto que ele poderia ter vendido e ganhado dinheiro para sua família. Can you imagine his wife's reaction that night? Pode imaginar a esposa dele, como a esposa reagiu a esse investimento. You donated what? Você doou o quê? What happened to Joseph? O que aconteceu com José? Crucified love captured Joseph. O amor crucificado capturou José. By having Jesus buried in a tomb in the rock, Joseph was writing his final resignation from the council of the elders. Dando para Jesus um túmulo nas rochas, era como se ele estivesse, José, assinando a sua saída do conselho judaico. This was his professional suicide. Era um suicídio profissional. All his colleagues in the council thought of Jesus as enemy and couldn't wait till the day they could get rid of him. Todo o conselho estava feliz, aliviado, porque Jesus era um inimigo e agora ele estava morto. And here is Joseph securing a memorial for their enemy. E agora José assegura um memorial para Jesus. Do you remember when the US captured Osama bin Laden, Vocês lembram quando os Estados Unidos capturaram o Osama Bin Laden, America's enemy? o inimigo americano? Do you remember what they did with his body? Lembram o que ele fez com o corpo? Lembram? É uma pergunta. Sim? Não? They threw it in the sea. Eles jogaram no mar. You know why they threw it in the sea? Por que eles fizeram isso? To cancel any chance that somebody would take his body and make a memorial, and then people would go visit it and tell the story. Para tirar qualquer chance das pessoas colocarem num túmulo, ter ali um lugar para visitar e contar a história dele. Joseph of Arimathea created a memorial in the rocks.
E o José de Arimateia construiu esse memorial nas rochas. It was not going to go anywhere. Não ia sair de lá, ia ficar lá. It's the council's worst nightmare. Era o pesadelo do They conselho thought- judaico. They thought they had gotten rid of Jesus. Eles acharam que eles tinham se livrado de Jesus. And now there's a memorial in the rock. E agora tem um memorial para ele nas rochas. 2,000 years later, people are getting on planes from all around the planet to go visit the 2000 memorial in the anos rock. depois, as pessoas entram num avião para ir lá visitar esse memorial que José de Arimateia fez. Now, it's true that because of greed, we're not really sure which one is the real one, but they both stand in the rock. É verdade que a gente não sabe, né? Tem dois, aí eles ficam disputando qual é o real, mas os dois estão na rocha e os dois são visitados lá. Joseph of Arimathea was captivated by crucified love. José de Arimateia foi cativado pelo amor crucificado. All of his resources, all of his connections, all of his wealth, all of his dreams, all of his ambitions were right there for Jesus. Todos os seus recursos, todas as suas ambições, seus sonhos, toda a sua vida estava ali para Jesus. Why are we talking about Good Friday in July? Por que que a gente está falando da Sexta-feira Santa em julho? Because our world is going through darkness. Porque o nosso mundo está em escuridão. Because our earth is shaking beneath us. Porque a terra está balançando embaixo dos nossos pés. Because we can no longer afford having secret disciples. Porque a gente não pode mais ter discípulos secretos. Everybody is needed on board. Todo mundo está sendo convocado. The known and public disciples are tired. Muitos discípulos públicos já estão cansados, They're exhausted, they're disappointed. estão exaustos, desapontados And yes, they're even fearful. e alguns temerosos. And this is the moment in human history for secret disciples to come to life. E esse é o momento da história para que discípulos secretos apareçam, For you to be clear-minded. para vocês terem a mente clara, For you to have a plan and execute it. terem um plano e executar esse plano. In the world of flowers, there's a family of flowers called the moonflowers. Existe uma família de flores que são as flores noturnas, flores da lua. They're usually white and they're known to come alive at night. Elas são brancas, geralmente, e elas são conhecidas por terem vida só à noite. When all the other flowers come open in the day and they close at night, they are the opposite. They close during the day and they open at night. Em geral, as flores elas abrem de dia e fecham de noite, mas essas diferente, elas abrem à noite. They treat the moon as if it's the sun. Tratam a lua como se fosse o sol. And their best fragrance comes out at night, E o perfume delas aparece de noite, like the jasmine flower or the nightingale flower. como o jasmim ou a dama da noite. You're walking in the street and then you feel like, there's a jasmine tree here at night, not during the day. Quando a gente está andando na rua, sente o perfume e fala, opa, tem jasmim aqui ou dama da noite, né? Joseph of Arimathea was a moonflower. José de Arimateia era como essa flor da noite. He came to life when it was the darkest hour. Ele tomou vida quando era a hora mais escura. And he spread his fragrance so strong that all four Gospels have mentioned Joseph of Arimathea. E ele espalhou o seu perfume de forma tão forte que todos os 4 evangelhos mencionam o nome dele. We know nothing about his life before that critical moment. A gente não sabe nada antes desse momento da história sobre José. We know nothing about his life after that critical moment. Não sabemos nada depois desse momento. And yet he was there, fully present in that moment. Mas ele estava lá, presente naquele momento. No longer a fearful secret disciple. Não era mais um discípulo com medo secreto. A disciple who's fully alive and risking everything for Jesus. Um discípulo vivo, arriscando tudo por Jesus. I'm not here to talk about the public disciples, Eu não estou aqui para falar dos discípulos que já estão the públicos, VIP disciples. os VIP.
The tired disciples. Os que têm título. I'm talking to you, secret Eu disciples. estou falando com vocês, discípulos secretos. It's not going to get darker than this. Não sei se vai ficar mais escuro do que já está. The things that we used to say in hush hush because they're so shameful are now being said in front of TV from the most prominent pulpits. As coisas que a gente falava baixinho para ninguém ouvir, hoje são ditas publicamente na TV, em outros lugares. The things that used to bring shame to humanity are now the pride of humanity. As coisas que traziam vergonha para os seres humanos, hoje são o orgulho We're dos living seres through a humanos. season where war is breaking out in places that we never thought would break out. What's breaking out? Sorry. Happening. A gente está vivendo esse momento da história que as coisas terríveis estão acontecendo em lugares até que a gente nunca imaginou que ia acontecer. The number of refugees and displaced people are at a high never before in human history. O número de pessoas refugiadas fora dos seus lugares de origem é o maior de toda a história. This is the time for secret disciples to come out. É o momento para os discípulos secretos começarem a aparecer. That urge you've been feeling and resisting out of fear of anything is calling you now. Esse chamado que você sabe que está aí, mas que você resiste por causa de medo, é num momento como esse que você tem que responder a ele. The small whisper that God has been whispering for you to do something in your workplace, this is the time. Essa voz, esse sussurro que você ouve, Deus falando com você para fazer, esse é o momento. The small urge that you feel to do something in your university and your school, this is the time. Esse chamado para fazer alguma coisa na sua escola, na universidade onde você está, esse é o momento de responder a ele. This fearful calling that you're to do something in your building, in your neighborhood, this is the time. Esse chamado que às vezes dá até medo para fazer algo na sua vizinhança, onde você mora, esse é o tempo. That relative that you haven't been talking to, that friend that you haven't been connected with because you're so afraid, this is your time. Os parentes com quem você não conversa mais, amigos com quem você perdeu o contato por medo, esse é o momento. That card you picked up from a mission organization in some conference and you just have it sitting there wondering if it's the time, it's the time. Esse cartão, um folder de uma organização missionária que você ganhou, pegou de algum lugar, e você fica olhando para ele pensando, quando agora é o momento. We can no longer afford having secret disciples in the church. A gente não pode mais ter discípulos secretos na igreja. Creation is groaning, waiting for the revelation of the sons and children and daughters of God. A criação está sofrendo dores, esperando os filhos de Deus se revelarem. What's incredible about the story of Joseph of Arimathea is that we see him at the end of Jesus' life. O interessante da história de José de Arimateia é que ele está no final da história de Jesus. He shows up as this unexpected disciple at the most unexpected time. Ele se mostra esse discípulo totalmente inesperado, nesse momento também não esperado por ninguém. In the darkest hour of crucifixion, his fragrance spreads across 4 Gospels. Na hora mais escura da crucificação, o seu perfume se espalha. At the beginning of Jesus' life, there was another Joseph. Mas no início da vida de Jesus, havia um outro José. We know nothing about his life before that one critical scene. A gente não sabe nada sobre a sua vida antes daquele momento crucial. We know nothing about his life after that one critical scene. A gente também não sabe nada sobre a vida dele depois desse momento crucial. But for that critical scene, he was fully alive and present and spreading his fragrance. Mas naquele momento da história crucial, ele estava presente, vivo, espalhando a sua fragrância também. Even though it was also a dark hour with the killing of every boy. Também numa hora tão escura em que havia esse mandato para matar todos os meninos. He risked everything and he did what no man, even the men in this room, would do. Ele fez o que muitos homens, até mesmo os homens que estão aqui hoje, não fariam. Because incarnate love has captivated Joseph, the carpenter. Porque o amor encarnado
cativou o coração de José, o carpinteiro. And crucified love has captivated Joseph of Arimathea. E o amor crucificado cativou José de Arimateia. Has love captivated you? O amor cativou o seu coração? Let's pray. Vamos orar. God of love, Deus de amor, God of grace, Deus de graça, God of hope, Deus de esperança. how are you still waiting on us? O Senhor ainda espera por nós. Your patience amazes us. A sua paciência nos surpreende. You have risked everything for us. O Senhor arriscou tudo por nós. Forgive us our times of fear. Nos perdoa pelo nosso medo. Forgive us our weakness. Nos perdoa pelo nosso pecado, nossa fraqueza. Forgive us our tendency to hold back. Nos perdoa pela nossa tendência de ficar parado. You call us to be light into this dark world. O Senhor nos chama para ser luz nesse mundo tão escuro. We choose to obey. A gente escolhe obedecer, Senhor. We will follow you into the darkness of this world. A gente vai seguir o Senhor na escuridão desse mundo. We will surrender E vamos nos render, because you are worth it. porque o Senhor é digno. Because your perfect love casts out our fear. Porque o seu amor perfeito lança fora todo medo. Lord, would you find us faithful? Por favor, Deus, nos ajude a ser fiéis In your name we pray. e sem medo. Amen. Amém. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu estava ali atrás e, por ironia do destino, eu estava vendo que hoje fomos conduzidos para um culto só de mulheres, né? A Juliana exerceu o seu dom levando a gente em louvor. A outra Juliana exerceu o seu dom traduzindo, que é uma tarefa tão difícil. E nós tivemos a Ana Isaac expondo a palavra de forma bíblica e sincera. Ao longo dos anos, Satanás tem inventado uma mentira que calou metade da igreja e não deixa o evangelho ser anunciado a todos os cantos, até que o nosso Cristo volte. Foi que a mulher não podia exercer o seu dom. E é por isso que nós, da Vila, fazemos questão de pontuar. Todo discípulo, homem ou mulher, tem que ser a flor da noite. E todos, não importa qual é o seu dom, está na hora de você se manifestar e deixar de ser o seu discípulo secreto. Nossa igreja tem poucos anos e provavelmente a sua infância não foi nessa igreja. E eu não sei como é que foi a sua infância, mas geralmente quando a gente é criança ou adolescente, parece que Deus falava de outra forma. E talvez você, como eu, entregou a sua vida a missões na sua juventude. Talvez você entregou a sua vida para missões e Deus falou com você num acampamento dos Jovens da Verdade, Palavra da Vida, desses acampamentos que a gente tem por aí. Independente de como foi, eu quero, como privilégio que eu tenho, responsabilidade do pastor dessa igreja, dizer: essa mensagem é para você agora. Saia da parte secreta e exale esse perfume. O momento é agora.
A gente vive momentos muito difíceis e precisamos de pessoas de caráter, discípulos de Jesus e discípulas em todas as instâncias do nosso país. Na política, nas empresas, aonde Deus estiver te chamando. Então essa mensagem é uma mensagem que Deus nos presenteou de alguém de fora para trazer algo para nós aqui, um presente para nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, os frutos do Espírito Santo, esteja com cada discípulo aqui que vai brilhar, Senhor, no tempo certo, respondendo o seu chamado. Para cada família que está aqui, para a nossa igreja e toda a igreja espalhada pela face da terra, até que o Senhor volte. E o Senhor vai voltar. Amém. Que Deus abençoe. Um bom domingo. Nos vemos domingo que vem.